Auxílio moradia, aumento de 16% aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, o que provavelmente vai alcançar, no efeito cascata, todos os magistrados do país, isto é, juízes e desembargadores, reformas que retiram direitos da classe trabalhadora e a terceirização no Tribunal de Contas de Minas Gerais. Tudo isso abordamos com a presidenta do Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, Sejusmig, Sandra Silvestrini, no Roda de Conversa. Sandra, sobre essa questão que eu pontuei para você, auxílio moradia, vamos começar por aí. O auxílio moradia surge, na verdade, no nosso ponto de vista, para camuflar e furar o teto salarial. Porque há uns anos atrás, num sentido contrário, foi defendido pela magistratura, o Congresso Nacional, que os magistrados deveriam, para ficar mais fácil para a sociedade, para ter mais transparência e a sociedade poder saber o que efetivamente o magistrado ganhava, então receber sob sistema de subsídio. Então era parcela única, era um salário e pronto. Nessa época, quando foi instituído esse subsídio, estabelecido um teto, houve um aumento salarial muito grande, porque na verdade o que seria para ser piso virou teto. Então todos aqueles juízes que recebiam muito abaixo daquele valor que estava sendo estabelecido tiveram seus salários elevados. Mas era uma situação realmente de maior transparência, saber o que os magistrados recebiam. Mas logo a seguir, os chamados, eles defendiam que tinha que acabar com os penduricários. Mas logo a seguir, assim que se instituiu esse teto, que houve um aumento muito grande, especialmente para os juízes de primeiro grau, já voltaram os benefícios chamados penduricários, contra os quais eles se insurgiam naquele momento. E aí veio auxílio saúde, auxílio moradia, alguns estados têm auxílio livro, há um projeto no Supremo Tribunal Federal de criar, a gente chama de auxílio do caixão, do berço ao caixão, a escola dos filhos até a maioridade, até 21 anos de idade. Então surgiram vários auxílios. Uma PEC é aprovada congelando investimento público por 20 anos, sob o argumento de que o Estado está quebrado, de que os cofres públicos estão quebrados. Então, com esse congelamento, você vai prejudicar toda uma sociedade, os trabalhadores do serviço público e os trabalhadores que não são do serviço público, a sociedade em geral. Porque quando você congela os gastos em serviço público, na verdade você está atingindo a maioria da população pobre, da população que recorre ao serviço público, da população que precisa do saúde pública, da segurança pública, da escola pública. Então é contraditório. Então, se por um lado nós entendemos que é justo ter a revisão geral salarial de todos os trabalhadores, a gente verifica que não está tendo, que os trabalhadores em si estão tendo um achatamento salarial e uma retirada de direitos, enquanto a cúpula dos poderes, no caso do judiciário e de outros poderes, então estão tendo benefícios como se estivéssemos vivendo Brasil diferente. Não é um Brasil só, não é o mesmo país que a gente está vivendo quando a gente percebe isso. Você acha, assim, Sandra, que toda essa situação, desses penduricários, esses benefícios, a situação do magistrado no Brasil, se isso é um reflexo da falta de uma fiscalização, não uma fiscalização, mas um órgão ou uma vigilância externa, a essa entidade, Porque não tem quem controle isso, O principal fator, no meu ponto de vista, e que se aí se iguala aos outros poderes também, o legislativo, o executivo e o judiciário, é que, diferentemente de todo o restante da classe trabalhadora, quem decide qual o reajuste que eles terão, que inclui nos orçamentos, quem define, esse ano vamos ter 16%, vamos incluir no orçamento então do poder judiciário ou do poder legislativo, são eles próprios, a gente fala é o poder da caneta. Então são eles que se concedem, eles que avaliam o que precisam, o que necessitam de reajuste, e eles que definem esse reajuste, e eles que encaminham, aí sim tem que passar na maioria dos casos, pelo Legislativo. No caso de Minas Gerais, nós temos uma outra aberração aí que foi aprovada uma lei pela Assembleia Legislativa, de que uma vez que teve, antes, existe um efeito cascata, quando se aumenta o salário do ministro, automaticamente, se espalha para vários outros, os ministros, aí vem para o desembargador, vem para os juízes, por tabela vem para o Ministério Público, aí vem para os deputados. Isso, então, quando eles mesmos decidem qual será o seu reajuste, e quando, de certa forma, o reajuste de qualquer um desses
puxa o reajuste do outro. Então, se a Assembleia Legislativa se concede um benefício, os juízes, por a chamada equivalência, ou o Ministério Público, pleiteiam e garantem o mesmo benefício. Então, de certa forma, eles se beneficiam desse poder que têm de se concederem, de definirem qual será o seu benefício. Como é que está a carreira de vocês? Hoje, assim, como é que vocês a definem? É uma carreira muito defasada? Está longe do ideal? Na verdade, a carreira hoje no Tribunal de Justiça, ela coloca em disputa os trabalhadores e ela privilegia, por exemplo, algo que a gente contesta muito, ela concede pontuação àquele servidor efetivo, porque tem servidor efetivo que ocupa cargo em comissão, mas concede pontuação a esse período em que o servidor exerceu cargo em comissão. O cargo em comissão é uma indicação. Nem todo servidor efetivo tem acesso a essa indicação. Então, assim, como que você, na hora de desempatar, porque tem vagas mínimas, restritas, para que o servidor possa se promover. E aí, na hora de promover esse servidor, além de limitar o número de vagas, ou seja, não se dá a mesma possibilidade a todos os que tiverem aptos, ainda concede alguns benefícios àqueles servidores que foram indicados em algum momento para exercer cargo em comissão. E por que essa justiça é importante? Onde é que está assim, o maior encontro dela com a sociedade? É porque essa justiça é a que ouve o cidadão. Então é lá que você tem o servidor atendendo àquela pessoa que vai levar sua demanda, ou aquela que está contestando aquele processo. Então ela é muito importante porque ela é a porta de entrada, é onde o servidor, a pessoa que vai buscar a justiça, ela tem seu primeiro acesso, a primeira impressão da justiça. Então a gente sempre defende a necessidade de estruturar essa justiça para que o cidadão possa ser bem atendido. Onde a gente defende, por exemplo, um quadro de pessoal compatível, nós também com o mesmo quadro de servidores, o mesmo número, de mais de 10 anos atrás, sendo que os processos nesse tempo são quadruplicados. Então nós temos 4 vezes mais o número de processo para o mesmo número de servidor. Então, por isso que às vezes a sociedade tem seu processo adiado no balcão, demorado, porque o servidor, e um adoecimento grande dos servidores, que não estão dando conta mais da demanda. Como que o judiciário não é democrático, né? Como que o Tribunal de Justiça, a própria corte escolhe os novos membros, né? Você falou que vocês estão fazendo uma campanha também com relação a isso, né? Você podia explicar pra gente um pouquinho sobre essa campanha, sobre essa tentativa de democratizar o sistema judiciário? Essa campanha em nível federal, através tanto da Federação Nacional de Servidores, quanto também dos sindicatos, do Judiciário Mineiro, no sentido de democratizar o judiciário. E nessa situação de democratização, o principal é a forma de eleição dos membros que vão administrar o Tribunal de Justiça, presidente, corregedor, vice-presidente. É muito importante que haja uma extensão. Hoje quem vota para escolher esses membros da cúpula do Poder Judiciário são só os desembargadores. E a gente defende que também, nem magistrados, os juízes de primeira instância, nem os magistrados votam. E a gente defende que haja participação de servidor, de magistrado, da sociedade civil também tenha participação, da advocacia. É preciso que haja uma democratização e que se abra esse sistema aí, onde eles mesmos, só eles, só a cúpula, votam em quem vai integrar a cúpula e quem vai administrar o Tribunal de Justiça. Então nós temos uma campanha nacional em favor da democratização do judiciário via eleições abertas, participação maior.